Lucas capítulo 24, a partir do versículo 1, serei breve e rápido. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida, uma palavra que vai tocar o seu coração. Então vem comigo, em Lucas 24, versículo 1. As escrituras sagradas, vamos ficar de pé mais um minutinho? Em reverência às santas escrituras. Acompanhe comigo, se você não tem Bíblia, acompanhe comigo no telão. Lucas capítulo 24, versículo 1 diz assim: No primeiro dia da semana, de manhã bem cedo, as mulheres tomaram as especiarias aromáticas que haviam preparado e foram ao sepulcro. Encontraram removida a pedra do sepulcro, mas, quando entraram, não encontraram o corpo do Senhor Jesus. Ficaram perplexas, sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto para o chão, e os homens lhe disseram: Por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive? Ele não está aqui, ressuscitou. Lembre-se do que ele lhes disse, quando ainda estava com vocês na Galileia, que era necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. Quando voltaram do sepulcro, elas contaram todas essas coisas aos 11 e a todos os outros. Versículo 10. As que contaram essas coisas aos apóstolos foram Maria da Madalena, Joana e Maria, mãe de Tiago, e as outras que estavam com elas, mas eles não acreditaram nas mulheres. As palavras delas lhes pareciam loucura. Pedro, todavia, levantou-se e correu ao sepulcro. Abaixando-se, viu as faixas de linho e mais nada. Afastou-se e voltou admirado com o que acontecera. Amém? Pode sentar no seu lugar, obrigado. Queridos, nessa noite, quero narrar um pouquinho para você o que está acontecendo aqui em Lucas capítulo 24. É um dos versículos, é um dos trechos mais lindos da Bíblia, aonde Jesus ele morre, ele é colocado em um sepulcro, e agora ao terceiro dia ele ressuscita, porém ninguém sabe disso. E agora as Marias ali estão preparadas para domingo de manhã, elas acordam cedo, tomam um baita de um café, e vão lá no sepulcro terminar aquilo que foi começado na sexta-feira. Vamos lá, lavar o corpo de Jesus. E chegando lá, elas têm uma surpresa. Qual que é a surpresa? A pedra é removida, Jesus não está mais ali, elas ficam amedrontadas, assustadas com tudo aquilo, a ponto de Deus autorizar sair da terceira dimensão e vir para a primeira dimensão, que é a dimensão dos seres humanos. Deus permitir anjos se materializarem e falarem para elas: Vocês não lembram das palavras de Jesus? Ele disse que ele morreria, mas também ele ressuscitaria. E agora elas vão, correm até os discípulos que estão trancados, acovardados, com medo, e elas falam para eles: Olha, chegamos lá e o bicho pegou fogo lá, porque não tem nada lá, Jesus não está lá. Muitos deles acham loucura, pastor Mateus. Pedro, desesperado, ele acredita nas palavras daquelas mulheres, chega lá, se abaixa e de repente ele tem um susto. O corpo de Jesus não está ali, e Jesus deixa um linho, como um sinal de alguma coisa ali. Então é isso que está acontecendo nesse cenário. Só que eu quero trazer para você hoje, eu quero trazer um ensino maravilhoso, que a palavra de Deus, ela é ensino, gente. As escrituras, elas não vêm para só trazer alegria, promessas, não. Mas o foco principal das escrituras sagradas é nos ensinar a como caminhar da forma como Deus quer que a gente caminhe nessa terra. Dá um amém bem alto aí. Então, qual que é o problema dessas mulheres aqui? É que elas estão procurando por algo. Elas estavam aguardando o dia de procurar alguma coisa. E você sabe que um estudo aprofundado de pesquisadores afirma que as nossas expectativas podem afetar a habilidade de identificarmos o que há no nosso entorno. Olha que interessante isso aqui, gente. As nossas expectativas podem afetar a habilidade de identificar o que está ao nosso entorno. Elas foram procurando um morto, elas foram procurar tristeza, elas foram lá procurar alguém, no sentido delas, não está mais ali. Ele morreu, tadinho. A gente precisa cuidar do corpinho do nosso Jesus. Então observe comigo,
O que elas estão procurando? Elas estão procurando aquilo que está morto, aquilo que não existe mais, aquilo que já se foi, queridos. E nós podemos ser persuadidos pelo desespero. Faz sentido? Quando nós estamos desesperados, nós corremos em qualquer direção. Quando nós estamos apertados, nós procuramos qualquer saída. Quando o nosso relacionamento está castigado, nós abrimos essa boca grande, começamos a falar mal do homem, mal da mulher, mal dos filhos, mal da família, porque nós estamos desesperados. Quando o meu trabalho não me alegra mais, eu fico desesperado, a ponto de tomar decisões que, calma, um pouco de mais de tempo, um pouco mais de análise, poderia diminuir, melhorar alguma coisa. Mas o que eu quero trazer aqui, queridos, é que essas mulheres estão procurando por alguma coisa. E esse é o tema da minha mensagem hoje. O que você tem procurado? Repita comigo. O que você tem procurado? Repita mais forte aí. O que eu tenho procurado? Porque do versículo 1, 2 e 3 conta exatamente isso. Jesus já tinha falado para elas. Para todo mundo, Jesus tinha falado, eu vou morrer. Mas fica tranquilo aí que eu vou voltar, eu vou ressuscitar. Eles estão achando que Jesus ia voltar no final da era, lá no milênio. Não, ele falou, em 3 dias eu vou voltar. E provavelmente elas estavam ali, não lembraram das palavras de Jesus, porque isso é normal. Eu falo uma coisa para você hoje, daqui a pouco você vai embora, você não lembra mais. Por isso que é importante a gente anotar, né? Se elas tivessem anotado que Jesus voltaria ao 3º dia, elas não estavam lá fazendo cerimônia para a morte. É assim, não é assim na nossa vida? Nós fazemos cerimônias para a tristeza. Culto, por exemplo, culto. Aqui é culto de alegria, meu irmão. Aqui é culto de celebração, amém? Mas tem certas pessoas que vêm ao culto parecendo um velório. Tristeza. Parece que o SPC Serasa, a Polícia Federal bateu na casa dela, não sei lá. Mas, meu irmão, tem muitas pessoas que vêm desanimadas para o culto. Nossa, um fardo, é difícil, é carregando. Aí, meu Deus, dá vontade de mandar embora. Porque elas vêm tristes assim, falam, meu irmão, volta no Uber, vai para sua casa, vai tomar um banho, toma um café preto bem, né, Tiago? Bem forte lá. E aí elas vêm celebrando a tristeza, celebrando a morte. Eu conheço pessoas assim, meu irmão, que você conversa com ela, é só tristeza, é só morte, é só desânimo. Eu estou doente, olha... Tem certas pessoas que têm todos os diagnósticos de doença da terra. Toda semana ela descobre uma doença nova. Fala, meu Deus, que faculdade é essa que tu estudou? Todo dia é uma doença nova. Olha, amor, eu descobri um novo remédio, né? Tem algum irmão hipocondríaco aqui hoje? Esse demônio vai te largar aí. Aí, irmão, a Panvel é o shopping. A droga raia, meu Deus, ela vê a placa da droga raia... A tristeza salta de alegria. É verdade, a minha esposa é assim. Não, brincadeira. Nossa, minha esposa gosta de uma Panvel. Gente, eu falo assim, Jéssica, assim, ó, trabalha lá, mora lá. Eu gosto das make da Panvel. Tô brincando, né? Mas, queridos, tem gente que faz culto para a tristeza. Faz culto para a morte. Aquelas mulheres estão indo ali festejar a morte. Repita comigo, misericórdia. Então, meu irmão, começa a sorrir mais. Ai, pastor, está difícil. Para você está difícil. Mas Deus sempre já viu o final das coisas. E o final das coisas, a Bíblia sempre garante que é positivo, é bom para os filhos de Deus. Então é assim nas nossas vidas. Nós fechamos as nossas mentes para o que é verdadeiro e para o que é bom. E nós só abrimos a nossa mente para a desconfiança, para o descrédito, para os traumas. Jesus falou, gente. Olha, fica tranquilo aí. Eu vou dar uma descansada, eu vou dormir sexta, sábado, domingo de manhã eu estou assim, ó, irradiante. Mas elas não acreditaram. Uma frase muito interessante, se você puder anotar. Tem coisas que jamais deveriam ser procuradas, porque elas têm um tempo definido para acontecer. Olha que bênção. Tem coisas na sua vida que você jamais deveria procurar, porque naturalmente elas têm um tempo para acontecer. Olha... Tem muita gente com namoro frustrado. Por quê? Vai procurar em lugares que aquilo que você procura fala muito o que você quer. Amém? Amém? Por exemplo, você vem à igreja, você vem procurar algo, buscar algo, significa algo bom. Mas tem gente que vai buscar namorada em lugares que não
não transmitem a sua fé, queridos. Não transmite, vai procurar amizades em lugares que as pessoas não comungam da sua fé. Isso vai dar errado. Deus sempre alertou, olha, case com alguém que professa a mesma fé, alguém da sua aldeia, alguém da sua casa, assim, que vai compartilhar. Aí um monte de relacionamento complicado, por quê? Ele quer ir para o lugar, ela quer vir para a igreja, ou vice-versa. Então, a partir de hoje, não entre em um relacionamento. Observa como ele trata a Deus. Observa como que ela trata a Deus. Minha mãe sempre falou para mim, Júnior, namore alguém que não mascare aquilo que vive. Observe como ele trata a Deus, observa. Se ela trata a Deus com temor, com respeito, com amor, ele vai te tratar assim também, amém? Mas aquelas mulheres estão ali, procurando por uma coisa que nunca deveria ser procurada, porque não estava ali. Primeira lição que eu aprendo aqui: todas as vezes que você vai procurar aquilo que Deus não autorizou, não vai acontecer nada de bom. Não vai. Porque Deus não falou para você ir lá procurar, mas Deus falou assim, espere um pouco, que naturalmente o meu propósito vai se cumprir na sua vida. Então muitas buscas são frutos da nossa própria vaidade e ganância. Deus jamais responderá a ganância, Ele sempre vai responder a sua fé. Não é verdade? Olha que interessante. Deus ele vai responder a sua fé. Deus não responde ganância, vaidade. Tem muitas pessoas, mais uma vez, eu toco nesse assunto de relacionamento porque é muito diário na nossa vida, né? A gente procura coisas para dentro da nossa casa, que é fruto de vaidade e fruto de ganância. Muitas pessoas a gente ouve aqui, pastor, eu quero prosperar, pastor, eu quero crescer. Seja fiel nos teus dízimos e nas tuas ofertas, que Deus vai fazer você crescer na vida, Deus vai prosperar os teus negócios. Seja fiel no pouco, que sobre o muito eu te colocarei. Mas tem gente investindo milhões aí, em quantidades exorbitantes, em treinamentos, queridos. Isso não dá fruto para ninguém. Isso aí é coisa de curto prazo. Pastora, surgiu um cara na internet falando algo elaborante. Olha, ele está cobrando 11 mil, 20 mil. Queridos, isso é jogar o seu dinheiro no lixo. Aplica o seu dinheiro na obra do Senhor e você não vai ver as coisas multiplicar na sua vida, na sua casa. Irmã, então a gente costuma colocar a nossa ganância. Eu quero crescer, eu quero ser. Isso é ganância, Deus não responde, Deus responde fé. Eu vou crescer porque eu vou patrocinar a obra do Senhor. Deus vai me dar coisas extraordinárias porque eu serei um mantenedor da obra do Senhor. Amém? Dá um amém bem alto aí. Só que lá no versículo 4, alguma coisa aqui acontece especial. Elas ficaram perplexas sem saber o que fazer. De repente, 2 homens com roupas brancas. Deixa para mim os versículos, por favor, Monique. De repente aparecem 2 homens lá. Olha que interessante. Elas estão cegas pelo medo, pela tristeza, pela desconfiança. Elas estão lá, apavoradas. Porque está tudo dando errado na minha vida. Conhece alguém assim? Está tudo dando errado, é tudo complicado. Elas ali. Elas estão ali se queixando, porque deu tudo errado, os planos deu errado. Parece que Deus não me ouviu. Eu fui fiel a Jesus, eu andei com Jesus, mas de repente está tudo errado. A ponto delas ficarem cegas. E Deus autorizar 2 homens a aparecerem ali. Olha que coisa maravilhosa. Deus autorizou 2 homens, 2 anjos, encarnarem, sair de espíritos e se tornarem homens, a ponto de falar para elas assim: ei, vocês estão doidas? Vocês estão malucas? Vocês estão cegas? Vocês não lembram daquilo que Jesus falou? Jesus falou que Ele vai voltar daqui a certo tempo, e vocês não lembram do que eles falaram? Vocês não estão entendendo? Por quê, queridos? Deus constantemente vai puxar a nossa orelha, alertando sobre aquilo que estamos fazendo de errado. Elas estavam tão cegas que Deus autorizou 2 homens aparecerem ali. Vou dizer uma coisa para você. Tem pessoas que estão tão cegas, elas não conseguem mais ouvir Deus. Elas só conseguem ouvir o seu próprio desejo, a sua própria empolgação, que elas não conseguem ouvir a voz do Espírito Santo. E nesse momento chega um enviado de Deus, um pastor, um profeta, o anjo do Senhor, e vai falar para você, vai descer lá na sua casa. Por quê? Pastor, isso não é positivo? Não. Eu achei que era. Não era. Porque você tem o Espírito Santo de Deus, ele comunica a você as coisas que estão na mente de Deus.
Quando eu paro de ouvir o Espírito Santo é porque eu já estou cego, surdo e mudo para Deus. E a gente fica desesperado. Eu vou lá na nova igreja porque ela tem um profeta. Eu vou lá porque lá tem manto, lá tem revelação. Queridos, cuidado. Diabo profetiza. Demônio revela. Demônio cura. Demônio fala em línguas. Demônio prega. Demônio sabe Bíblia melhor do que eu, mais do que você. Mas o demônio não tem uma coisa que nós temos: o poder do Espírito Santo de Deus. E todas as vezes que eu decido ouvir a voz, a direção do Espírito Santo de Deus, tudo dá certo na minha vida. Posso confessar uma coisa para você? Quais são as coisas que mais deram errado na minha vida? As coisas que eu não ouvi o Espírito Santo. Pastor, mas como que é ouvir o Espírito Santo? É uma voz doce. É uma voz doce, comunicável no seu interior, na sua mente. Ele não vem para te ofender, ele não vem para te magoar, mas ele vem para te curar. A voz do Espírito Santo, ela é direcional. A voz do Espírito Santo, ela não coloca dúvida, mas ela coloca certeza, porque é sim, sim e não, não. As coisas do Espírito, muitas vezes, não é a favor da sua vontade. Geralmente, a voz do Espírito sempre vai na contramão daquilo que você quer. E você precisa ouvir a voz do Espírito Santo. Mas pastor, eu quero, mas Deus não quer. Olha aquelas mulheres. Deus queria que elas fossem lá no sepulcro? Não precisava, pastor. Elas tinham que estar lá festejando. Mas elas foram fazer algo que Deus não autorizou. Elas ficaram cegas a ponto de vir 2 homens. Por quê? O coração delas estava cheio de lixão emocional. Elas estavam com problemas emocionais. Elas não estavam conseguindo ouvir o Espírito Santo. E no versículo 8 diz que quando os anjos começaram a falar para elas... Olha o versículo 8. Então, se lembraram das suas palavras. 1000 pessoas podem falar a mesma coisa, e a pessoa nunca vai acreditar. Daí Deus usa o método trombeta. Qual que é o método trombeta? Deus vai gritar no seu ouvido pela boca de outra pessoa. Olha que interessante. Jesus vinha falando a mesma coisa há 3 anos. E elas, os discípulos, nem dava bola. De repente o anjo chega. Em poucos minutos elas entendem. Já viu isso? Você fala 1000 vezes para a pessoa, ela não entende. Aí chega alguém, fala a mesma coisa. Meu Deus, que coisa nova. Não é verdade isso aqui? Eu tenho raiva disso. Eu estou há 1000 anos falando para o cabra. Para de fazer, não é, pastor? A gente que é pastor, a gente orienta assim. Dá vontade de tacar o celular na cabeça. E você fala 1000 vezes. O pastor Júnior fala uma, o bispo 2, o pastor Roger, o pastor Marcelo, todo mundo. De repente, alguém do YouTube falou, ela fala, meu Deus, que revelação, estou arrepiado, coisa nova. Meu Deus, o pastor, o bispo está pregando todo domingo aqui, gente, é a mesma coisa, está nas escrituras. Não dá raiva? Repita comigo, eu tenho raiva, pastor. Eu também tenho, mas não é pecado. Amém, amém. Mas aí você está falando 1000 vezes. Jesus falou 1000 vezes para elas, e elas, não estavam nem aí. De repente, quando os anjos falam, as coisas acontecem. Mas lá no versículo 9, vamos continuar? Quando de repente elas então ouvem o anjo, elas ficam entusiasmadas e elas vão agora contar para os discípulos, porque eles estão lá dentro da casa, tudo trancado em silêncio, estão com medo, porque agora eles vão perseguir todos os discípulos de Jesus. E de repente elas correm para lá e elas chegam para os discípulos e começam a contar para os discípulos. Atenção aqui. Elas começam a contar os sonhos. Elas começam a contar coisas. E os discípulos não dão bola, acham que é loucura. Eu aprendi alguma coisa aqui. Nem todo mundo está disposto a ouvir os sonhos que Deus colocou no meu coração. Cuidado com as pessoas que você fala. Cuidado com as pessoas que você abre o seu coração, a porta da sua casa. Cuidado. Cuidado para as pessoas que você conta a tua intimidade, o quanto você ganha, o que você tem, cuidado. Porque muitas pessoas, elas não estão dispostas a ouvir os seus sonhos. Elas chegam lá, elas contam, eles olham para a cara dela, debocham. Porque elas são desacreditadas. Eles assim, não estou nem aí. Vocês estão malucas, vocês estão doidas. Sabe o que eu entendi aqui também? Todo mundo que me chama de doido vai ter que ver depois que eu estava certo e Deus é na minha vida, amém? Olha que coisa interessante, queridos. Você é um desacreditado. Para muitas pessoas você é louco, um desacreditado.
Porque o que você está fazendo quarta-feira numa igreja? Você poderia estar fazendo tanta coisa gostosa. Você poderia estar fazendo coisas maravilhosas, mas você está onde? Quarta-feira em culto. Naturalmente você já é taxado como um desacreditado. Mas o tempo vai provar quem estava certo. Deus manda dizer para você algo interessante aqui, tá? Não ache que o teu tempo vindo à igreja é só por perca de tempo. As pessoas podem sim achar que você é um desacreditado, mas elas vão ver que a sua busca estava certa, o seu coração estava no lugar certo, porque aquilo que eu busco define, fala muito aquilo que é meu coração. Aquilo que eu busco revela demais o que está no meu coração. E de repente agora aquelas mulheres voltam e contam para eles o sonho, as visões. Olha só, elas contam as expectativas do futuro, as esperanças. Olha só, eu vou contar que agora eu vou casar, eu vou comprar uma casa, eu vou fazer isso. Olha, Deus me deu um sonho, Deus me deu uma visão. E eles estão o quê? Você está maluca? José só passou pelo que passou porque foi boca grande. Se ele ficasse de boquinha calada, ele não teria passado pelaquela prova toda, e vai preso, e vai dali e é traído. Se ele tivesse recebido a visão e ficasse quieto, daria tudo certo. Outra coisa que a Bíblia me ensina, com a história de José. Nem toda a prova Deus permitiu, mas eu autorizei pela minha língua. Faz sentido? A palavra de Deus diz que o poder da vida e da morte está na ponta da sua língua. Aquilo que você vive hoje é aquilo que você falou. Repita comigo, aquilo que eu vivo hoje foi o que eu declarei. Pesado, né? Pastor, eu estou vivendo o inferno. Você declarou o inferno na sua vida. Pastor, eu estou vivendo a melhor fase da minha vida. Você declarou essa bênção na sua vida. Pastor, eu vivo o melhor ano da minha história. Você declarou o melhor ano da sua história. Então, a partir de hoje, cuidado com aquilo que você fala. E eles estão ali celebrando, e apenas um homem, Pedro, somente um, levanta e vai conferir e vê que é verdade. Outra coisa que eu aprendo aqui: Deus não vai colocar muitas pessoas ao seu lado, um é suficiente. Sabe, queridos, hoje eu vejo muitos jovens, não só da igreja, mas do mundo afora, né? Dando muito crédito para a quantidade de pessoas que estão ao meu lado, seguidores. Gente, isso tudo é besterol. Elas contaram os sonhos, ali tinha 12 pessoas, 11, 10, e ninguém acreditou nelas. Somente um foi lá e conferir que elas estavam certas. Muitas vezes nós estamos orando para Deus botar pessoas na minha vida. Peça para Deus botar uma só, porque essa uma só vai acreditar em você. Sabe que eu tive uma pessoa na minha vida que ela acreditava em mim. Todo mundo debochava, todo mundo tirava sarro, mas alguém falou assim: eu sei que você é doido, mas Deus tem um chamado na sua vida. E nem eu acreditava naquilo que ele falava. Falei, para com isso. Quando ele fala, não, Deus te chamou, eu ficava, sai daí, eu ficava todo envergonhado, né? Falei, Deus te chamou, rapaz. Eu sei, muitas coisas vão mudar. Pastor, eu fiquei no óleo, como a gente diz, né? No linguajar cristão, fica no óleo. Vaso, fica no molho, vaso. E todo mundo que não acreditava, via um pastor, que eu não posso citar o nome dele, mas ele falou assim: cara, tu pregando, eu achava que o A e o B, mas tu era o pior no meio deles. Eu falei, Deus confunde os sábios com as coisas loucas desse mundo. Meu irmão, elas estão ali contando e de repente só Pedro levanta e vai conferir. E acredita nelas e vê que elas é verdade. Mas qual que é? Para a gente fechar essa mensagem, a parte mais importante aqui foi a procura delas. Queridos, não procure vaidade. Não procure só o sucesso. Não procure só os bens. Não procure só os prazeres. Não procure as festas. Não procure as alegrias momentâneas da vida. Não procure o sexo desenfreado. Não procure o prazer por ficar, por namorar e depois largar. Não procure você ostentar. Para, isso é besteira. Isso é coisa do mundo. Isso é coisa daqueles que não vão herdar a salvação. Mas procure hoje as coisas que Deus pediu para você buscar, procurar. Mas pastor, por onde eu começo? Vem comigo. Salmos 37, versículo 4, olha só. Esse salmo você precisa registrar lá na sua casa. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos
do seu coração. Olha que coisa interessante. Deleita-te confia, ande, busque ao Senhor, deseje conhecer Jesus, porque quando você se deleita no Senhor, Ele atenderá aos desejos do seu coração. Olha, dá um amém bem alto aí. Eu conheço muitas pessoas, para nós encerrar a mensagem, que elas estão em uma corrida por conquistar coisas da terra. Eu preciso, eu vou, eu sei, eu estudei e vai dar certo. E no final das contas você vai ver que ela não está se deleitando no Senhor. Ela não está confiando no Senhor, ela está confiando na sua própria capacidade. Ela está confiando na força do seu braço e o final dar errado. Mas pegue esse segredo que Deus tem para você. Os desejos do seu coração só serão atendidos pelo próprio Senhor quando o seu foco ser Ele. Olha que coisa maravilhosa, queridos. Quando a gente parar de vir ao culto e orar para Deus salvar o meu marido, quando eu parar de vir ao culto para Deus mudar a cabeça dura do meu namorado, as coisas não vão mudar. Mas quando você fala assim, eu vou à igreja porque eu preciso algo novo do Senhor, é eu que preciso, as coisas vão acontecer na sua vida. Eu não estou dizendo que é errado você buscar pelo outro, mas tem um tempo. Tem um tempo. Porque mais importante do que o outro é a sua salvação, é o seu coração com Deus. Eu vou lá porque é por ele. Não, é por você, é você que precisa ser mudado. Não é o seu marido, mas é Deus vai mudar o seu marido por você. Deus vai mudar o seu namorado por você. Deus vai mudar a sua esposa por você. Então não é só eles, mas é eu, Senhor. Me transforma, porque eu serei um agente de transformação aqui. E aquelas mulheres agora, elas estão despertadas para despertar outras pessoas. Queridos, eu encerro minha mensagem nessa parte. Eu tinha muito conflito. O que eu tenho que fazer para Deus? O que eu tenho que fazer para agradar o coração de Deus? E era aquela loucura. E eu não encontrava saída. De repente eu entendi. Deus me despertou para eu ser um despertador na vida de outras pessoas. Eu vim essa noite cumprir a minha missão. Eu quero despertar você para o chamado de Deus. Eu não vim aqui falar coisa bonita, mas eu vim aqui para ser um despertador e dizer para você, o tempo está se findando e Deus quer chamar você para começar, para concluir também a missão que Ele tem na sua vida. Eu falo isso sempre, eu falo isso toda hora. Deus tem um chamado e Deus está procurando aqueles que estão dispostos a cumprir o chamado. Pastor, o chamado é guerra, mas Deus coloca em você armadura. Pastor, o chamado é conflitoso, mas Deus capacita você para dialogar. Pastor, é difícil, mas Deus está cingindo você com a espada, com a cinta, com a bota. Deus está depositando em você sabedoria, entendimento. Pastor, é difícil ser guerreiros nesse mundo. Calma, Deus está comigo, e se Ele está comigo, a vitória sempre será ganha. Você pode dar um amém aqui? Porque Salmos 37, 4, fique de pé no seu lugar, por favor. Deleita-te no Senhor, e Ele atenderá aos desejos do seu coração. Eu quero orar pela sua vida hoje, para Deus te dar um fôlego novo. Sabe, queridos, para aquelas mulheres ali, era o final, mas elas esqueceram que Deus tinha uma promessa. Sabe? Deus, quando Ele vai criar você, Ele não faz você vazio. Não. Ele faz você alma vivente. Olha que bacana. Deus faz você com pernas, olhos, cérebro, capacidade cognitiva. Deus dá tudo isso. Mas Deus preenche o seu interior com a missão dEle, com o propósito dEle, com o chamado dEle. Quando você é enviado, a Bíblia relata que nós viemos de Deus. Quando Deus gera você, e você agora nasce por uma mãe, e a mãezinha gera você, e você nasce pela mãezinha. Quando você está sendo formado pela sua mãe lá, dentro do útero da sua mãe, no seu DNA, já está escrito o propósito que Deus tinha para você. A medicina moderna descobriu
olha que coisa fantástica, que no DNA do ser humano foi escrito os dias dele. No seu DNA existem quilômetros e quilômetros de escritas sobre os dias da sua vida. Irmão, você vem dizer que isso aqui não é de Deus? Aleluia. Além de Deus escrever no livro espiritual dele, Deus colocou no seu DNA o chamado que você tem. Pastor, será que o chamado de Deus é sofrer como estou sofrendo? Não, não é. Porque mesmo sofrendo, eu me alegro no Senhor. Mesmo tendo dificuldades, eu me alegro no Senhor. Então quando você foi gerado, formado, Deus colocou sentido em você. Deus colocou uma missão. E você precisa cumprir essa missão. Custe o que custar, doe o que doer, você precisa cumprir essa missão. Porque a vida que você vai ter na dispensação do reino de Deus depende muito como que você cumpriu essa missão. A gente acha que a nossa vida aqui é rolê, é de boa, só conquistar as coisas da terra, é viver bem, comer bem, também. Mas o mais importante não é a pessoa com que você vai casar, desculpa falar isso, mas é como que você vai cumprir o chamado que Deus deu para você. Sabe por que existem muitos jovens se matando por aí? Porque eles perderam o sentido, eles perderam a visão, eles nunca tiveram acesso ao propósito que Deus tem para você. Sabe por que existem muitas pessoas hoje sofrendo com a angústia da alma, com as doenças emocionais? Porque elas perderam a direção do chamado de Deus. Por isso que nessa noite eu quero orar por você, para Deus derramar um fôlego novo, para você parar de buscar as coisas passageiras, mas para você começar a buscar as coisas que Deus mandou você buscar. Nessa noite nós vamos orar para que você não seja como aquelas mulheres que foram buscar a morte, foram buscar a tristeza, elas foram buscar por aquilo que nunca existiu. Mas a partir de hoje você vai buscar somente aquilo que Deus autorizou você a buscar, porque os planos do Senhor são bons, perfeitos e agradáveis. Olha que coisa maravilhosa, dá um amém aí. Os planos que o Senhor tem para você é bom, é perfeito, é agradável. 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 Mas pastor, nós somos seres sociais, mas mesmo em sociedade eu preciso estar realizando o propósito que Deus me chamou para realizar. E quando você começa a cumprir esse chamado, essa visão dele, você vai vendo que Deus vai colocando coisas novas, Deus vai trazendo coisas novas, Deus vai tirando a dor, Deus vai curando, Deus vai transformando, Deus vai colocando desejos novos, desejos. Sabe esse desejo carnal que você tem de fazer coisas erradas? Esses desejos eles vão saindo e Deus vai colocando desejos novos, porque você se colocou no centro da vontade de Deus. Minha mãe sempre falava assim: você tem que estar no centro da vontade de Deus. Eu não entendia bolufas nenhuma. Será que é ficar doido no centro da vontade de Deus, é ficar no meio e ele ficar falando coisa para mim? Não. Mas eu tomar a posição de saber que eu estou realizando o propósito. E pastor, qual é o sinal de que agora eu estou cumprindo a vontade do Senhor? É simples. Quando você tem prazer nele. Sabe? Estava comentando com a minha esposa e com o pai que todo dia às 5 da manhã, provavelmente você não observa, mas existe uma onda de pássaros saindo aqui do pântano, aqui de trás, aqui da Palhoça, e eles vão lá para Santa Amaro, Alto Aririu. Já viu isso? Um bonde, e eles vão ali, eles vão cagando tudo, né? Onde eles passam, quem tem carro preto, meu irmão, eles vão assim, ó, bombardeando. Não é verdade? Uma vez eu estava assim, aquela quadrilha veio splé no meu retrovisor. Eu falo assim, abençoadinhos de Deus. E eles vão. Coisa linda, coisa linda. E todo dia, 6h30, eles voltam para casa. E eu falei para eles, ó, o Brasil só está de pé por causa desses trabalhadores aí, ó. Eles acordam cedo, vão trabalhar, eles levantam e eles não têm folga de segunda a segunda. Eles são rigorosos. E eu pergunto, a gente conversando, eu falei, acho que foi o pai que largou. Não, eu falei, eles trabalham e nunca pagam impostos. Olha que coisa maravilhosa. Eu aprendi alguma coisa com aquilo ali. Tudo que vem de Deus pode demorar um pouquinho,
tudo que vem, tudo que Deus faz, pode ir muitas vezes contra aquilo que eu quero. Mas eu aprendi com aqueles pássaros que eles usufruem do que Deus deu de graça. Isso aqui é a graça de Deus, queridos. Você pode olhar para aqueles pássaros, você pode se colocar no lugar deles. Eles trabalham, eles vivem, mas eles usufruem da graça de Deus. O que eu quero dizer com tudo isso é que muitas vezes você tem se desgastado demais, se frustrado demais, e você perdeu o fôlego demais por aquilo que você nunca jamais deveria ter buscado. Meu amigo, o pastor Roger vive aconselhando os jovens aqui com o namoro quebrado. Tadinho do pastor Roger. Eu falei assim: pastor Roger, casa logo, né? Eu falei, é o santo Roger casamenteiro. Por quê? Porque perderam o sentido. Estão buscando só as coisas do mundo, buscando só o namoro, o prazer. Não sei por que Deus está mandando essa direção para nós aqui hoje. Não, o que importa é o meu casamento, meu irmão. O que importa é você se deleitar no Senhor. E quando você se deleita no Senhor, a tua família vai bem, os teus negócios vai bem, a tua profissão vai bem, o teu filho cresce bem, a tua esposa cresce bem, o dinheiro chega na sua casa, você não passa necessidade. Mas eu preciso me colocar no lugar de se deleitar no Senhor. Eu preciso colocar o meu coração e falar: Senhor, eu estou disposto a ficar no lugar que Tu mandou eu ficar, e eu não vou sair daqui enquanto a minha bênção não chegar, porque esse é o lugar da promessa, esse é o lugar da provisão, amém? Levante as tuas duas mãos para os céus. Enquanto eles vão cantando essa canção, eu quero orar pela sua vida. Eu quero profetizar um fôlego novo. Eu quero profetizar sobre a sua vida um óleo novo, um azeite novo, vinho novo. Para de querer buscar o velho. Deus já mandou você parar com aquilo que é velho, mas Deus quer algo novo de você. Pastor, teve um tempo na minha vida que eu era crente, eu orava. Deus quer renovar hoje. Deus quer renovar o teu fôlego hoje. Deus quer mudar o seu trajeto hoje. Deus me mostra muitas pessoas indo para um lugar de tristeza. Deus me mostra que muitas pessoas indo em direção a um caminho sem volta, ao caminho da perdição. Mas Deus está mandando dizer para você hoje: Deus está recalculando a rota aqui. Deus está mudando, Deus está colocando coisas, Deus está colocando sinalizações para você. Dá a volta, não continua. Ei, Deus manda dizer para você: eu estou colocando sinalizações na sua vida para você parar e para você voltar ao lugar que eu mandei você voltar. Senhor, Espírito Santo de Deus, olha essa igreja, Jesus. Olha que igreja linda, Pai. Olha que pessoas lindas aqui, e todas elas estão procurando a mesma coisa: o Senhor Jesus. Pai, Tu ressuscitou, e você, Senhor, está aqui. Tu está andando aqui. O homem das mãos furadas está passando no meio dessa igreja. O próprio Jesus crucificado está passando ao seu lado aí. Olha aí. Olha o Espírito Santo tocando em você. Olha aí, olha o Espírito Santo tocando no seu coração já. Olha o Espírito Santo tocando na sua casa. Enquanto você está com as mãos levantadas, Deus já deu ordem para aqueles demônios largarem a sua família. Enquanto você está com as mãos levantadas aí, Deus já se manifestou na sua vida profissional. Olha aí, enquanto você está com as mãos levantadas, o anjo do Senhor já veio trazendo a vitória sobre a sua vida. Enquanto você continua com as mãos levantadas, o Senhor hoje está trazendo um vinho novo, um fôlego novo. Senhor, eu oro pela tua igreja em nome de Jesus. Seja dissipado toda a influência do inimigo, Pai. Toda doença sai e dê lugar à cura. Restaura, muda, Pai, todas as coisas. Eu oro sobre a sua vida hoje. Eu profetizo as bênçãos do Senhor pela sua vida, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. És o dom de Deus, o Messias, o meu Amém. Salvador. Eu abençoo a tua vida em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo de Deus. A igreja diz um amém. Aplauda ao Senhor, sente ao seu lugar.